Boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Plug. Hoje estamos aqui com a Carol Pinheiro novamente, trazendo aqui um tema super interessante, super importante para todos nós. Então, sejam todos bem-vindos para mais essa live, numa quinta-feira dessa, né, de feriado. E olha que interessante a gente aqui seguindo o fluxo, seguindo a nossa programação. Carol já solicitando para a gente aqui através do Compliance simplificado. Carol, vou autorizar aqui agora. Sejam todos bem-vindos mais uma vez. É um prazer estar aqui com vocês. Sintam-se em casa, tá? Para fazer qualquer pergunta, qualquer questionamento. A gente está aqui à disposição para sanar todas essas dúvidas suas mesmo, viu? Então, vamos lá, Carol! Tudo bem, Carol? Boa noite! Tudo bem, Roberto? Boa noite a todos. Um prazer estar aqui mais uma vez para bater um papo com você, a gente falar de assuntos que são tão pertinentes, então é sempre um prazer. Ô, Carol, beleza. E assim, Carol, nada melhor, né, do que encerrar essa quinta de feriadão aí. Isso não é para qualquer um, É verdade. né, Carol? E assim, hoje, graças a Deus, aqui eu comecei o dia animado também, tá, Carol? 7 horas da É bom. manhã, e eu prestando mentoria aqui do LinkedIn, formatando currículo, assessorando candidato para ser recolocado no mercado. E agora eu tenho o prazer de fechar com chave de ouro aqui com você, né, Carol? Porque semana passada já foi muito legal, Foi né? A gente ótimo. deu início aí a esse projeto nosso, que é um projeto na área de compliance, então é bom a gente deixar isso claro aqui também para os espectadores da Plug, né, que não tinham contato até então com você. A Lourdes, aí, nossa amiga Lourdes, ó, dando boa noite pra gente. Seja Oi, bem-vinda, minha Lourdes. amiga. Que ótimo você aqui conosco. Seja bem-vinda. Isso. E o seguinte, na semana passada, né, Carol, só para a gente fazer essa conexão, a gente já esteve aqui no dia 13 de novembro falando um pouquinho sobre esses ruídos na empresa, né? Na verdade, a gente falou muito foi sobre comportamentos tóxicos, né, no primeiro encontro. Então a gente trouxe essa situação aí do risco silencioso, né? Que sabota os resultados aí das empresas. Então, Uhum. a gente trouxe ali uma série de fatores, né? De realmente comportamento, de líderes, de liderados também. E hoje a gente dá sequência aqui, nesse tema, inclusive, né? Trazendo um pouquinho desses comportamentos, dessas mensagens, desses comportamentos tóxicos e desejados, falando sobre o ruído que isso pode gerar, né, nas empresas. Então, quando qualquer tipo de mensagem ali, ela vira ruído nesse ambiente empresarial. Carol, por favor, como a gente está aqui hoje, talvez com outra audiência, né, tem muita gente viajando também. Se Verdade. apresente, por favor, Carol. Fale um pouquinho também dos seus canais, tá? Fica à Uhum. vontade. Bom, pessoal, então eu sou Carol Pinheiro, eu sou advogada, trabalho há mais de 12 anos aí na área de compliance, sou especialista em governanças, riscos e compliance, e principalmente no compliance comportamental, né, que é o que a gente vai avaliar realmente desvios de conduta e comportamento, essas situações de assédio moral, assédio sexual dentro das organizações, e mais do que as condutas em si, o que vem antes disso, né, que é justamente essa parte dos comportamentos tóxicos, e antes ainda mesmo dos comportamentos tóxicos, que é a questão da comunicação, né? Que a gente tem uma série de problemas que são gerados por problemas, na verdade, na comunicação, então a gente faz esse trabalho aí como um todo, desde a causa raiz até os impactos que isso vai causar. Então, até esse objetivo de trazer, né, essas falas para cá, nessas lives, né, com a Plug, com o Roberto, é justamente trazer luz para esses temas que as pessoas às vezes ficam muito atentas e muito voltadas para os impactos, mas não cuidam do que está causando tudo isso. E o objetivo, justamente, das minhas falas no Compliance Simplificado é de trazerem luz para as causas raízes, né, e para a gente conseguir Isso. cuidar disso de uma forma mais efetiva. Juntamente com a Compliance Lover, que é um outro projeto que eu tenho, que também me ajuda muito nesse aspecto da comunicação, que o objetivo é realmente disseminar a cultura de ética e de integridade, mas de uma forma leve, descontraída, através de estampas temáticas, através da comunicação não verbal, que a gente vai observar hoje, muitas vezes, que é até muito mais efetiva do que a comunicação verbalizada,
falada ou escrita, né? Preço. Aham. Então, o objetivo é justamente esse, a gente unir, né, esses fatores de comunicação e de comportamento para entender também o contexto, né, das empresas e ajudar essas empresas a resolver problemas que muitas vezes estão na forma como eles conduzem e vão fazer a gestão da sua equipe, enfim, dos seus colaboradores. Está tudo interligado. Isso, com toda certeza, Carol. Então, assim, isso é muito importante, né? Eu vou me apresentar aqui também para a sua audiência, tá, Carol? Eu sou o Roberto Exato. Salgado, sou da Plug Talentos. Então, aqui a gente trabalha com todos os subsistemas de recursos humanos, incluindo recrutamento e seleção de profissionais estratégicos, nível tático e nível estratégico, que é o nosso foco, né, a nível Brasil, de contratações. E, assim, para mim, isso aqui, essa conversa que eu estou tendo com você, Carol, ela é muito importante porque as nossas áreas, elas se complementam, né? Então, realmente tem toda a complementariedade aí de recursos humanos com compliance, porque a gente trata aqui de regras de conduta, regras de comportamento. Então, assim, a gente sabe que isso é o que dá o norte e que é trabalhado nas empresas como fator de retenção dos bons talentos nas empresas, né? Então, quando a gente Uhum. traz todo esse arcabouço com regras muito claras, com todo esse trabalho de compliance, de conformidade, gestão de risco, trazendo as legislações vigentes, que são muitas, né, Carol? Isso, Bastante. isso é muito importante. Então, assim, agradecendo mais uma vez a turma aí. No início da live aqui, gente, vou pedir que vocês mandem aviãozinhos aí para os seus conhecidos, tá? Para a turma que realmente aí possa aproveitar desse cenário aqui o máximo possível, porque isso traz muita matéria, muito conteúdo, muita novidade, que muitas das vezes, infelizmente, ainda nas empresas não está tão consolidado como já deveria, né, Carol? Então, É assim, verdade. é esse trabalho Ainda que é a gente tem. negligenciado, de temas que são relevantes, que são fundamentais e que ainda é bastante negligenciado, é uma pena. Justamente. Então, Carol, só fazendo esse link, a gente está com essa preparação. Ao final, gente, a gente vai tratar um pouquinho aqui do workshop que a gente já vai fazer logo no início de dezembro, para a gente fechar o ano aí com chave de ouro. Então, quem vocês conheçam que realmente trabalha em ambiente corporativo e que possa aproveitar de toda de todo esse conteúdo da live passada, que está gravado aqui no perfil da Plug, dessa live de hoje. E fiquem atentos também para os próximos, para as próximas divulgações, os próximos passos aqui, que sem sombra de dúvida, a gente vai trazer um conteúdo muito de qualidade no workshop. No finalzinho, cara, eu vou deixar mais para o finalzinho, Ah, porque é. a turma fica aqui, né, com a Da gente, comprometida, expectativa. participando, expectativa. Semana passada foi muito top, né, Carol? Mas muito top mesmo, porque a gente trouxe aqui conteúdos, a gente teve muito debate, a gente teve muitas perguntas. Então, pessoal, E fiquem à muita vontade. participação também, né? Muitas Muito. perguntas do pessoal que veio participar conosco, que já trouxe ali suas dúvidas, que a gente teve a oportunidade de esclarecer algumas diferenças, que às vezes o pessoal confunde. Então, não deixe de participar, trazer suas dúvidas para cá, que agora é a hora. Justamente, é isso aí, Carol. Agradecer minha amiga Ana Duarte também, presidente da OAB, que acabou de entrar aqui, minha Olha cunhada só, minha Jaqueline, que chegou. presidente, que É honra! isso aí, ó. Minha cunhada Jaqueline, que chegou de BH e já está aqui online com a gente na live aqui, ó, Que em Patinga. Obrigado, prestígio! viu, Keké? Bom demais. Vamos que vamos. Manda para a turma da Unimed lá, tá, Keké? Isso aqui é muito útil para todo esse ambiente corporativo mesmo. Então, Carol, para a gente iniciar aqui, traz para a gente exatamente o que, que é o ruído de comunicação no ambiente corporativo. Carol, vamos para cima. Vamos lá. Então, gente, ruído, na verdade, é tudo aquilo que vai interferir nessa interpretação, né, na comunicação entre o que eu estou querendo dizer e o que o outro entendeu. Né? Então, a gente fica aí nesse limbo, né? O que tem nesse meio do caminho aí que está gerando esse ruído de comunicação, que a mensagem que eu quis falar não foi entendida da forma como deveria ser. Né? Então, a gente tem essa situação, a gente tem de fato um problema e que é causado basicamente porque quem está ouvindo, ele não está ouvindo somente o teor daquela mensagem. Ele está ouvindo carregado com emoções, com suas memórias, com suas inseguranças, com a sua autoestima, com o ambiente que ele está inserido, como é que ele está se sentindo naquele dia. Né? Então, uma série de fatores que vão impactar naquilo. E aí o cérebro, né, na hora que ele vai captar aquela mensagem, na hora que ele vai entender aquela mensagem,
ele vai fazer esse entendimento junto com esse arcabouço todo, né? Com tudo que compõe aquela pessoa. Então, esse desvio, digamos assim, emocional e cognitivo, que a gente está falando de ciência mesmo, né? De como o cérebro funciona, esse ruído vai ser justamente essa distância, né, entre o que eu quis dizer e o que o outro entendeu, o que o outro ouviu no final das contas. Aham. É isso que vai causar o ruído, que vai trazer ali um desgaste, um problema para a gente. Ótimo. E esse ruído ele pode ser tanto na linguagem falada quanto na escrita, Carol? Sim, sim. Quando a gente fala de comunicação, a gente se comunica de todas as formas, né, Roberto? A gente não é só Sim. com a linguagem oral, né, o que a gente fala, mas o que a gente escreve, a forma como a gente se porta, nossas expressões faciais dizem muito, né? Então, a forma como a gente se veste, tudo conversa, tudo traz uma Sim, mensagem. E aí, sim, o que sim. é a comunicação? É que tem alguém emitindo uma mensagem e alguém recebendo essa mensagem, né? Então, a comunicação justamente essa emissão de uma mensagem com a recepção do outro lado. O que acontece Aham. nesse meio do caminho é um universo de possibilidades. E o nosso trabalho é justamente tentar diminuir essa diferença entre intenção e percepção, né? Que aí, ou seja, Sim. evitar que esses ruídos aconteçam e prejudiquem a comunicação. E que tornem essa comunicação muito mais prejudicial do que estratégica e assertiva, né? Joia, Carol, joia. E assim, Carol, como é que a gente faz para identificar, né, que uma frase ela pode ser interpretada de formas tão diferentes dentro de uma empresa? Como é que isso aí Uhum, é tratado na prática, né? Porque no campo mesmo ali prático, quando acontece, vamos dizer assim, uma contenda numa empresa, vamos dizer que a gente uhum. possa tratar isso como uma contenda. É, É, como que isso é interpretado assim de formas diferentes na empresa, Carol? Na verdade, acho que mais além do que a gente explicar o como, né, que está muito relacionado ali a essa diferença, né, esse limbo que está aqui a Aham, gente observando na comunicação, é o porquê. E por que sim, isso acontece? Porque na hora que a gente está ouvindo, nosso cérebro está ouvindo, ele está baseado em dois filtros principais aqui para receber aquela mensagem. O primeiro deles é o histórico mesmo pessoal, né, sim, daquele indivíduo que está recebendo aquela mensagem. Então, as experiências anteriores. Então, vamos lá, por exemplo. Ele já teve um histórico ali com um chefe agressivo, né, com uma liderança que falava com eles num tom de voz elevado, com palavras agressivas, ofensivas. Então, na hora que vem uma mensagem para ele já com um tom mais firme, né, com palavras um pouco mais diretas, aquilo já dispara um gatilho nele que ele já entende aquilo como um ataque. Né? E entendi. às vezes não foi a intenção da pessoa atacar, né, aquela outra pessoa que está escutando, ou ter um tom de voz agressivo, mas aquele gatilho emocional, aquele histórico emocional daquela pessoa faz com que ela interprete daquela forma. E por que isso? Porque o cérebro ele faz conexões automáticas. Então a pessoa que está ouvindo, ela vai conectar automaticamente essa frase que ela está ouvindo agora com a memória dela. E o Sim, sim. cérebro faz isso de uma forma muito inteligente, né, no sentido para ele gastar menos energia. Então, ele trabalha por associação. Para que eu vou gastar energia analisando esse conteúdo aqui para uma uma nova interpretação, se eu já tenho um histórico que se assemelha aqui de alguma forma por causa do tom de voz ou do termo utilizado, por associação, eu já criei uma interpretação de uma forma muito mais rápida e imediata. O Sim, cérebro sim. trabalha assim, então às vezes o cérebro não nos ajuda nesse sentido, né? Na hora É que ele isso faz aí. associação automática, ele acaba criando e perpetuando memórias que poderiam ser interpretadas aqui de uma forma diferente, nesse novo contexto, né? Sim, Então, na hora que a joia. gente dá margem para esses ruídos acontecerem, a gente também dá margem para a gente perpetuar sentimentos, sensações e memórias que não deveria ser dessa forma, né? Então, Sim, esse sim. filtro da história, da história pessoal, da experiência anterior é um ponto. E o outro filtro que o cérebro usa também é o momento que eu estou naquele presente mesmo que eu estou ouvindo aquela frase. Então, assim, se eu tiver um dia tranquilo, que eu estou relaxado, igual hoje, feriado, tranquilo, né? Todo mundo mais suave, né? Com um horário mais sem muitas cobranças, né? Sem Sim, sim. pressão. Eu vou ouvir, talvez, de repente, uma mensagem aqui e vou interpretar de uma forma muito mais amena.
né? Eu não vou Claro, entender claro. aquilo de uma forma ofensiva, ou um ataque, ou uma cobrança. Mas se eu já estiver ouvindo aquela mesma frase, aquela mesma mensagem, mas eu estou num momento que eu estou cansada, que eu dormi pouco, que eu dormi mal, que eu estou estressada, que eu estou preocupada, com a cabeça a mil, talvez aquela mesma mensagem vai bater para mim de um jeito que Isso assim, eu mesmo. vou achar que a pessoa está me ofendendo, que ela está me humilhando. E é exatamente a mesma mensagem. Esses Mas o fatores externos momento, influenciam muito, né, Carol? muito, o momento que eu estou vivendo ali me fez interpretar de uma outra forma, né? Uhum. Então também tem esse aspecto, o meu histórico, mas também o meu momento presente ali, o contexto que eu Aham. estou, naquele momento que eu estou ouvindo aquela frase. Você está Então os dois vivenciando. fatores contam, né? Isso Então mesmo. por isso. Sim, justamente, Carol. E como que esses pequenos ruídos, ô, Carol, muitas das vezes nasce ali de uma situação que o outro interpretou realmente de uma forma assim indevida e a comunicação tem que ter muita clareza, né, ô, Carol? A gente Sim. vai falar muito de comunicação aqui até o finalzinho, que vai ser até objeto do nosso workshop no início Uhum. de dezembro, né? Para quem entrou aí agora, o workshop 100% online, tá? Já previsto para o início de dezembro, então acompanhe aqui tanto o Compliance Simplificado quanto o perfil nosso da Plug Talentos, que a gente vai soltar todas essas informações até lá e a gente conta com todos vocês, viu? Então, Carol, como que esse pequeno ruído, numa comunicação, como você trouxe para a gente, que pode ser falada, que pode ser escrita, isso aí pode tomar uma grande proporção e pode virar um grande conflito. Muitas das vezes, né, Carol, no primeiro momento ali que estava apenas entre dois colegas de trabalho mesmo, pode atingir até uma equipe, pode atingir, inclusive, assim, a reputação da empresa, a imagem da empresa. Traz Uhum. isso para a gente, Sim. que proporção que isso pode tomar, Carol? Isso realmente, quando essa interpretação dá errado, né? Ou seja, a mensagem não chegou como deveria, né? Aham, E aí, o que que vai acontecer? O cérebro, como ele já interpretou aquela mensagem ali de uma forma negativa, ele vai entrar no estado que chama de ameaça social. E o que que é essa ameaça social? A pessoa começa a ficar na defensiva, né? Então, naquele momento ali em que o cérebro já liga aquele alerta para ela, tipo, opa, estamos em ameaça aqui, então a pessoa vai fazer de tudo, né, para se proteger. defesa. E aí a gente Aham. entra num tom realmente defensivo e a gente entra numa espiral emocional, né? Como é que funciona isso? Chegou a mensagem que não me caiu muito bem, eu não interpretei de uma forma muito adequada. O primeiro ponto do ruído aqui vai ser a suposição que esse ruído vai me trazer. Gente, mas será que fulano tá bravo comigo? Será que eu fiz alguma coisa de errado? Eu tô aqui supondo o que Aham. que pode estar acontecendo para eu receber aquela mensagem daquele jeito. E depois que eu tô fazendo, tô aqui pensando e supondo esse tanto de coisa, aquela suposição vai virar um sentimento. Né? Gente, mas será que eu fiz alguma coisa? Ai, meu Deus, eu fiz de errado de novo, não é Quem nunca possível, estou passou por sentindo isso, né, Carol? frustrada, né? Uma frustração, uma irritação, tipo, mas por que ele tá nervoso comigo? Eu não fiz nada para ele, por que ele tá me tratando desse jeito? Eu já tô ficando irritada, ou fico insegura, eu falei, ah, meu Deus, eu vou perder meu emprego, como é que vai ser isso? Então, a suposição já virou um sentimento ali, uma emoção. O terceiro ponto aqui na nossa espiral é justamente virar um comportamento. Se eu recebi uma mensagem que eu não senti que foi muito legal, eu não estou sabendo muito bem o que está acontecendo, estou me sentindo inseguro, estou me sentindo com medo ou frustrado, eu vou mudar minha postura aqui. A partir de agora, eu vou ficar mais comedida, vou ficar mais rígida, já não vou ficar tão mais participativa assim, não vou estar tão A pessoa se simpática assim retrai, né? mais. Meu Uhum. comportamento já mudou, minha postura já mudou ali nesse terceiro momento. E aí a gente vem realmente para o problema quando o meu comportamento virou o quê? Um conflito. Que a partir do Sim. momento que eu pego esse meu comportamento mais rígido, mais reativo, e eu vou rebater, de repente, aquela fala, e eu estou falando isso, às vezes, gente, em poucos minutos, tá? Isso tudo acontece, assim, às vezes, em poucos minutos. Eu recebi uma mensagem que não foi legal, processei isso tudo rapidamente aqui dentro, e a minha reação foi de responder, de repente, com agressividade, né, com grosseria, usando termos talvez inadequados. E por quê? Por defesa. Eu entrei no modo Uhum. realmente combativo para me preservar. Né? A Então, reação, olha né? como é que o ruído gerou um conflito, e aí a gente vai para o embate, aí a pessoa também não vai gostar do tom que eu vou usar e vai rebater de volta. Aí o clima da reunião já foi com Deus, né? O respeito já ficou para lá. Verdade. E aí gerou um conflito enorme aqui que começou todo no ruído de comunicação, né?
Sim, Então, sim, sem isso é dúvida. muito delicado, as pessoas não, às vezes não levam isso em consideração e acabam perpetuando esses comportamentos que são iniciados lá atrás no ruído, por falta de conhecimento mesmo da origem do problema, né? De não Sim, entender que não cuidando da sua comunicação e da comunicação ali entre os envolvidos, que aquilo pode acarretar uma série de problemas lá na frente, né? Então, sim, a gente sempre deixa isso muito claro, assim, que o conflito ele não vai nascer exatamente do que foi dito, mas do como que a mensagem foi sentida, de como que ela foi sim, de com fato certeza. ouvida, Com né? Então, esse certeza. é o ponto aqui principal. Ô Carol, olha que legal, né? Nosso amigo palestrante Cleison Andrade, parceiro aqui da Plug também, palestrante pela Plug também, trouxe aqui uma contribuição muito interessante. Isso aí, ó. Decoraçãozinho mesmo, gente, porque para Carol tá com a gente aqui hoje, na plena quinta-feira de feriado. Essa menina merece coraçãozinho aí, viu? Obrigado, gente. Todos O nós, tá Cleison todo mundo trouxe. junto aqui. É isso aí, todos nós, né, que os espectadores aqui também, quem está participando, obrigado, tá, gente, pela participação, a gente fica muito feliz com isso. O Cleison trouxe para a gente, olha, o autoconhecimento é a chave para melhorarmos os nossos comportamentos. Então, de fato, tem algumas ferramentas, né, Carol, e alguns treinamentos, algumas habilidades que têm que ser desenvolvidas também, porque Sim, tem situações, né, Carol, que a gente tem que ter muita empatia, que a gente tem que se colocar no lugar do outro, a gente tem que ter também muito entendimento de que aquela pessoa ali, talvez que não tem um comportamento ou um histórico de comportamento daquela forma, pode ser que algum dia ela vai ficar agressiva, e nem por isso a gente pode julgar a pessoa só por um comportamento pontual também. Então, assim, eu acho justamente. eu acho que é um contexto, né, Carol, para a gente manter equilíbrio, harmonia no ambiente de trabalho, a gente tem que pensar nisso tudo e trazer desenvolvimento de algumas habilidades, como o nosso amigo Cleis colocou aqui. Verdade. Amigo Newton Diniz também chegando, excelente análise. Obrigado, Newton, por tudo aí, tá? Parceiraço também. Pessoal, muito obrigado. Carol, então é o seguinte, já que o Cleison chegou aqui, vamos desafiar um pouquinho mais, tá? Legal. O Cleison é palestrante de liderança, então é o seguinte, quais são os maiores erros de comunicação, ô Carol, na sua visão, das lideranças hoje, né? Porque muitas das vezes a gente faz um preparo do corpo técnico, né? O corpo de liderança primeiro nas empresas, para que isso venha top-down mesmo, né? Então eles vêm Sim. implementando isso e até é muito salutar que seja assim, porque de fato, né, são pessoas que estão ali no cargo e estão preparadas, né, para esse desenvolvimento, essa disseminação, como multiplicadores mesmo das empresas. Então, assim, Uhum. quais são os maiores erros de comunicação, né, que esses líderes, hoje em dia, cometem para que tenha todo esse ruído nas empresas, para que tenha esses desencontros aí, e muitas das Uhum. vezes interferir até mesmo na rotina ali, né, na parte técnica do dia a dia. Acho que o principal deles que a gente observa, Roberto, é justamente a liderança se comunicar no seu próprio ritmo e não no ritmo do time, né? Então, Legal. porque o que acontece muito, primeiro, dentro desse contexto, o primeiro erro que eu posso sinalizar aqui é a questão da comunicação no impulso. Então, aquele líder, ele pensa rápido, ele fala rápido, ele decide rápido, e tá lá a equipe, tipo, oi, o que está acontecendo aqui? Onde estou? Quem sou eu? Né? E aí o time interpreta toda aquela rapidez, toda aquela velocidade, de uma forma de se sentir pressionada, de sentir assim, gente, estamos com algum problema aqui, né? Ou talvez a gente não esteja com o mesmo senso de urgência da nossa liderança, então a gente está com um problema, né, em relação a alinhamento de expectativas, e na verdade, Aham. às vezes é mais o ritmo, né, que a liderança está impondo que não está acompanhando o da sua equipe. Né? O outro Isso. aspecto que eu acho que é muito importante, assim, que a gente tem que prezar muito por isso, e muitas vezes as lideranças não compreendem isso, é a transparência, o explicar o porquê das coisas. Né? Então, quando você dá um Sim. comando, explica o porquê daquele comando. Né? Na hora que você está solicitando alguma demanda, explica o porquê de estar pedindo para fazer daquela forma, naquele tempo, com aquelas pessoas. E as pessoas, quando não tem esse contexto, né, elas ficam o quê? Supondo. Aí que vem o ruído, porque elas vão ficar nessa suposição do tipo, mas por que ele está dando comando desse jeito? Por que eu tenho que Aham. entregar agora? Por que eu tenho que entregar hoje? Por que eu tenho que entregar dessa forma e não da outra? Então, na hora que você coloca o porquê,
Você tira, né, a possibilidade de suposição, vai tirar a insegurança, e porque esse preenchimento ali, se ele for feito de uma forma emocional, que é o que o cérebro vai fazer quando uma comunicação não vem completa, digamos assim, cada um vai Sim, interpretar de um jeito, né? Então vai de acordo com as suas memórias, com as suas emoções, no seu momento do dia, né? Então é esse problema que a gente enfrenta também quando a comunicação não é completa. Então dá um comando e explica o porquê, né? Seja transparente como um todo, complete a sua comunicação para ela ser mais efetiva. Então isso acontece bastante. E um último erro que eu posso elencar aqui, que tem muito a ver com o que a gente conversou na semana passada, inclusive, aham, que é quando tem uma incoerência entre o que está sendo dito e o que está sendo feito. sim, Né? Que às vezes a oratória do líder é ótima. Né? Às vezes ele se expõe muito bem, ele se coloca muito bem, ele se faz entendido na sua fala, mas sim. ele não está fazendo de acordo com o que ele está pregando ali, com o que ele está falando. Então, Não essa pratica. incoerência vai gerar um ruído na comunicação. Claro, Né? sem sombra de dúvida, né? Se Vai meu, gerar. meu líder, né, não é o espelho para mim no comportamento, né? Tá pregando, mas não tá cumprindo. É aquela velha Exato. máxima, né, Carol? E essa Faço o incoerência que eu vai falo, gerar. mas não faço o que eu faço, né, Carol? É Exato. Então, isso. essa diferença vai gerar o quê? Insegurança, perda Gera. de confiança. Como é que você vai ter equipe ali, né, junto com você, ou a gente usa o termo, né, na sua mão, se eles não têm confiança no que você está dizendo mais? Você colocou tudo a perder porque está sendo incoerente com a sua prática, né? Justamente, nosso amigo Carlos Souto, inclusive, Isabela também, parceira. A Isabela Moreno vai estar na live aqui com a gente esse ano ainda, viu, gente? Obrigado, Ah, que Isabela, pela ótimo. participação. Não Projeto vou dela, perder. Humanidade, maravilhoso. O Carlos Souto com a gente aqui também, ó, complementando. Falar e não praticar é muito fácil, né? Isso é verdade. Então, É isso, realmente, aquilo que a gente Carlinhos. fala, a gente tem que praticar. O caso é uma grande referência para a gente aí, né? É verdade. O Carol, maravilha. Então, assim, realmente tem que ter fazendo um overview aqui, a gente tem que ter um preparo do líder, né, no primeiro momento, mas que ele tenha coerência nas ações Exato. praticadas, né, junto à equipe, que É. realmente seja esse modelo aí, nesse espelho para a equipe. Maravilha. E outro ponto que eu acho que é importante a gente falar também, tipo, tá, a gente tá apontando os erros assim, pô, então vamos ajudar a liderança, né? E como é que eles vão Uhum. fazer para diminuir esse ruído? Gente, checa se a sua mensagem tá chegando adequadamente como deveria chegar. Sim, Pergunta para a equipe, né? Se você for transparente, se você tiver uma comunicação legal. Gente, vocês entenderam o que eu quis dizer aqui? Vocês entenderam o comando? Ficou claro para vocês o porquê da gente estar fazendo dessa forma? Pede para as sim, pessoas te darem esse retorno. Então, me explica aqui como é que você entendeu que deve ser feito. Que às vezes, neste momento, a pessoa já vai te trazer a interpretação dela que foi equivocada, sim, né? sem Ou não dúvida. foi da forma como você gostaria de ter sido. Aí você vai ter condições de refazer a sua comunicação e conseguir ali, né, manter a confiança da sua equipe, né, manter ali esse contato próximo que fazendo com que eles sejam ouvidos, né, que eles entendam e saiam do modo de defesa, porque, olha, me deu abertura, né? Claro, Então e isso nada vai melhor do que melhorar. isso, né? Nada melhor do que isso, essa autonomia para você também participar ativamente na gestão participativa na empresa, isso é muito bom. Alice Gross entrou aí com a gente também, do Compliance lá da Fundação, seja bem-vinda. Uhum. Então, o Carol, a gente tem que, só trazendo para a turma aí, contextualizando, né, pessoal? A gente está tratando aqui de temas sobre conduta, sobre comportamento. Manda um aviãozinho aí para seus amigos, decoraçãozinho para gente aí, para a gente atingir mais pessoas, também com praticamente 90 aqui online agora. Então, é o seguinte, Carol, esses ruídos, eles impactam diretamente ali, entrando um pouquinho agora na questão de cultura, na questão de confiança mesmo, né, da empresa junto ao mercado, confiança no segmento de atuação e até mesmo entrando um pouquinho na integridade agora das empresas também, né? Então, como que esses ruídos, eles afetam, impactam diretamente a cultura da empresa, o posicionamento dela no mercado, a Uhum. integridade da empresa como um todo, Carol? Bom, primeiro porque a confiança, né, é a base de qualquer cultura saudável. Né? Então, quando a gente está nesse cenário justamente que está tendo ruídos na comunicação, que a confiança vai ser abalada justamente por todos os aspectos que a gente já trouxe, Sim, você tem uma comunicação confusa, que é uma comunicação ou agressiva, ou que ela é incoerente, né, sim, sim. prática
e o que está sendo dito, aquilo vai causar realmente uma diminuição na confiança e vai abalar realmente a cultura, até porque, como a gente também já tinha conceituado, né, na live passada, cultura, gente, é o que a gente vive na prática. Sim. Então, mais uma vez, não adianta ter um código de conduta lindo, maravilhoso, com princípios, valores, tudo, né, falando sobre ética, integridade e tudo lá no papel, se a prática não condiz com essa realidade, né? Então, se na hora que a gente, né, do vamos ver mesmo, de lidar com as equipes, de estar lá na operação, nada do que está no seu código de conduta, nos seus procedimentos, está sendo aplicado na prática, as pessoas vão entender que, na verdade, o que vale é o que é feito, não o que está sendo vendido ali no papel, do que está sendo só Com falado. certeza, com certeza. Né? Então, assim, se a gente está tendo esse problema, né, de comunicação que está abalando a confiança, as pessoas vão começar a agir de que forma? Elas vão entrar naquele modo, né, de autodefesa, né, de ameaça social, e elas vão começar simplesmente fazer o básico ali, só para se manter, porque eles vão entrar no modo realmente ali de proteção. Então, assim, vou fazer só o meu aqui, ó, porque né, já que a gente está tendo esse problema aqui, que eu estou me sentindo atacado, que eu estou me sentindo agredido, que eu estou me sentindo ofensivo com essa comunicação, vou só fazer o meu aqui, mais ou menos, só para manter o meu emprego aqui, mas eu não vou contribuir como eu poderia, eu não vou entregar como eu poderia, né? Então, e isso vai, obviamente, impactar na produtividade, vai impactar nos resultados da empresa, né? E isso para o mercado, no aspecto financeiro, tem um valor muito alto. E o mercado também percebendo esse movimento aí, muito alinhado com o que nós conversamos também na semana passada, que as pessoas não vão querer permanecer num ambiente desse, né? Que é ruim se conviver, que elas estão se sentindo ameaçadas, estão se sentindo, de alguma forma, sem confiança, né? Da sua liderança. Então, eles vão acabar saindo da empresa. Então, aumento do turnover, né, essa rotatividade grande em algumas equipes, em algumas empresas, essa queda da produtividade, enfim. Então, a gente vai observando vários impactos aqui que começaram pequenininhos lá com ruídos que não foram olhados, não foram tratados e culminaram ali com comportamentos tóxicos e essa série de impactos aí que a gente já até já sinalizou, né, na nossa última conversa. Na verdade, né, Carol, em se tratando de comportamento, a liderança ela tem que ser muito efetiva, né, para a gente realmente atuar ali na causa raiz. E nada mais assim bacana mesmo, legal do que o líder ter esse discernimento, essa sabedoria mesmo de conduzir as situações ali junto com a equipe, né? Trazer a equipe. Teve um case aí que eu tive acesso esses dias, e aí o que o gestor estava. Ele compartilhou com a gente, sabe, Carol? Ele sempre pergunta pro liderado dele o que ele faria no lugar dele, sabe? Mas assim, só numa troca de ideia mesmo para tentar assim, trazer uma solução mais amena, né, para a equipe, para a questão da cultura mesmo, para a gestão como um todo. E aí é o seguinte, você consegue até identificar também naquela equipe sua ali quem que já tem mais ou menos o perfil, quem que possa ser futuramente indicado para alguma posição, porque se você também não traz a equipe para participar, né, de algumas decisões estratégicas e fica só ali a cargo do líder, da direção da empresa, acaba que você não consegue oxigenar a empresa, né? Então, as decisões acabam sendo mais assertivas quando realmente tem uma participação, quando aquele colaborador ali ele tem voz também para se fazer presente na empresa, para mostrar que aquilo ali é a vida dele também, que ele está se doando, né? De fato, a gente fala que vestindo a camisa da empresa mesmo, né, Carol? E muito alinhado às diretrizes estratégicas da empresa, mas ele sente que ele é participativo. Então, você já elimina aí toda essa questão de toxicidade, do comportamento vicioso desde o início, né, que realmente vem contaminando a equipe, mas o líder tem que ter essa sabedoria de identificar, matar ali na causa raiz, né, com a ação bem corretiva mesmo, para que aquilo ali não perpetue na empresa. Excelente, Carol. Agora o seguinte, Carol, de que forma, entrando um pouquinho na questão aqui do ambiente de trabalho mesmo, né, da questão do clima organizacional, a gente ouve muito falar de clima, aquela empresa ali
realmente não presta, não dá. Aqui nos processos nossos de recrutamento e seleção aqui na Plug, a gente tem isso muito claro, porque tem candidatos aqui que falam taxativamente, se for para essa empresa eu não quero participar. Uhum. Ou na outra ponta também, tem muito interesse de entrar nessa empresa, porque eu tenho conhecidos que trabalham nela, e né, que essa empresa ela valoriza, muito além da questão remuneratória, tem todo um contorno aí que traz esse conjunto, esse pacote remuneratório que faz sentido. E a gente fala de salário emocional também, né, Carol? Que Sim. a pessoa se sente bem naquela empresa e quer desenvolver a carreira dela ali, enfim. De que forma que a comunicação, então, Carol, ela influencia nessa questão toda aí do emocional da equipe, né, para que ela se sinta bem na empresa ali, influencia também no clima organizacional, tornando, né, a empresa melhor ou pior para se trabalhar, É, né? O bom mesmo é uma GPTW, né, Carol? Todo mundo quer isso, né? Que é são as melhores verdade. empresas aí para se trabalhar, mas a gente sabe que nem sempre é assim, que tem muita empresa Uhum. que a gente tem que trabalhar, que a gente tem espaço, inclusive, para esse desenvolvimento, que aí abre espaço, né, Carol, realmente para a gente atuar e melhorar clima, melhorar ambiente e, com isso, reverter na melhor produtividade. Então, como é que essa comunicação influencia no aspecto de saúde mesmo, emocional do colaborador direto, da equipe? Traz para a gente um pouquinho sobre isso, Carol. Só antes de te responder esse aspecto aqui, Roberto, só queria trazer uma consideração com base, né, nessa introdução que você trouxe aqui para a gente, para essa pergunta. A gente observa realmente como que o cenário mudou. Que, né, até há pouco tempo atrás as pessoas saíam da empresa, às vezes, para ganhar 100, R$ 200 ali a mais, ter, né, um benefício um pouco maior ali no seu vale alimentação, por exemplo, ou uma cesta básica. E hoje em dia, como as pessoas ou saem por questões culturais da empresa, ou deixam de sair por questões culturais. Fala, não, por causa de R$ 100, R$ 200, mas eu tenho um ambiente de trabalho ótimo aqui, Sim, e esse valor não vai, né? Eu não sei como é que vai ser esse ambiente, o que é que eu vou encontrar lá, se eu vou encontrar uma liderança tão bacana, né? Com uma comunicação tão boa, uma equipe que seja tão entrosada. Então, às vezes, hoje em dia, as pessoas saem ou deixam de sair por questões realmente de cultura organizacional, questões de sim. saúde mental, de como elas se sentem dentro da empresa. Então, isso é um fator muito importante, isso é estatístico, né? A gente já observa Certíssimo. isso, né? Então, e por que essa comunicação vai impactar na saúde emocional das pessoas e até mesmo em tomadas de decisão, né? Como essa? Muito porque essa comunicação ela é um fator muito mais forte do que a gente pode imaginar. Né? Então, essa quando a gente observa naquele cenário, né, da espiral emocional ali, primeiro vem ali um ruído na comunicação, e depois vem uma suposição, e aquilo gera um sentimento, um comportamento, enfim, tudo mais. Isso tudo, gente, é somatizado também. Então, no momento que a gente está sentindo ali, que está se sentindo inseguro, que está se sentindo ameaçado de alguma forma, com receio de ser mandado embora, está se sentindo ansioso por aquela situação que você não está compreendendo muito bem, que a comunicação não está ajudando, isso tudo acaba virando sintomas de fato fisiológicos, né? Sim. Então, quando você está com maior ansiedade, se você está mais estressado, você começa a ter realmente uma diminuição no seu foco, você começa a ter aumento no seu cortisol, você começa a ter um batimento cardíaco mais acelerado, dificuldade para dormir. Né? Então, a gente começa Sim. assim, se fosse uma situação pontual, uma vez aconteceu, é um ponto. Mas as situações sendo frequentes, rotineiramente, vocês tendo esse tipo de sentimento no seu dia a dia de trabalho, causado por ruídos de comunicação, então você vive ansioso, você vive estressado, você vive inseguro, isso de fato vai sendo somatizado para o seu organismo, você vai realmente Sim. desenvolvendo sintomas fisiológicos que vão abalar aqui a sua saúde emocional, a sua performance, e isso sim vai impactar a sua produtividade, o seu desejo de permanecer ou não na empresa, enfim. Então, a comunicação interfere muito na saúde emocional, que vai Sim, estar sim. realmente como a gente interpreta as mensagens com base no nosso emocional. Se a gente sempre interpretar de uma maneira ruim, reativa, nosso emocional realmente vai ficar sempre abalado. Isso vai ter impactos significativos, gerando muitas vezes afastamentos, né, por questões de saúde mental, por esses esgotamentos mentais, burnout, depressão, enfim, podendo se agravar
de acordo com a frequência que você vai vivenciando esse tipo de situação. Sim, com certeza, Carol. Carol, falando um pouquinho aqui agora, para você ver, nós já estamos caminhando para 19h40 e Passo passa rápido. rápido, né, Carol? 19h40 já, tem algumas situações aqui que eu quero, né, abordar com você ainda. Então, pessoal, só fazendo aqui um link com o início da nossa live para quem entrou depois. Na semana passada, a gente tratou aqui de comportamentos tóxicos, né, Carol? A gente falou o risco, né, o Uhum. risco silencioso, na verdade. É um risco silencioso quando você tem alguns comportamentos tóxicos, né? Por exemplo, de um líder negativo na equipe, né? Que tem uma comunicação ali muito agressiva às vezes, vai contra as diretrizes da empresa, contra a liderança. Então isso acaba contaminando de fato os colegas de trabalho e isso gera um impacto negativo direto nos resultados, né? Da Uhum. equipe, da empresa como um todo. Hoje aqui a gente está tratando sobre essas mensagens que são abordadas da empresa ali por colegas, talvez até por um e-mail, né, cara? Um e-mail que a Sim, pessoa quis falar uma coisa e a outra interpretou de outra forma. Então, assim, de fato, tem que ter um alinhamento muito efetivo, né, Carol? Vamos dizer assim, para que se evitem esses ruídos e que isso aí realmente não tome uma proporção, que é o que a gente está falando aqui, né, desde o início da live, que ninguém deseja para a empresa, né? A verdade é essa. Então, com essas certeza. mensagens, se não tiver muito cuidado, mas muito cuidado mesmo, ela de fato ela vai virar um ruído, né? Isso aí pode trazer danos irreversíveis, talvez, para a empresa, para o clima, e depois, para você retomar esse processo de uma empresa que tem uma imagem legal, que tem os colaboradores realmente felizes ali, eles têm essa qualidade de vida no trabalho ali garantida no dia a dia, às vezes vai levar um tempinho maior para que isso Totalmente. aconteça. E aí tem um outro fator, o Carol, que hoje em dia está muito em voga, assim, está acontecendo muito, a gente sente isso na pele no dia a dia aqui, que é a questão do conflito Hum, intergeracional. aham, Se a gente não vai falar de conflito intergeracional, a gente pode falar pelo menos de uma convivência aí de gerações diferentes, né? é. Então, traz para a gente um pouquinho, Carol, sobre esses conflitos, né, ou essas diferenças mesmo de gerações, o que que isso pode impactar mesmo nesses ruídos que geram nas empresas, porque de fato a gente tem hoje 4 a 5 gerações trabalhando simultaneamente, né, com a inserção de jovens cada vez mais no mercado de trabalho, jovens aprendizes, e também com os baby boomers, né, retornando para o mercado, e assim, 60 anos, 70 anos. Eu tenho recebido aqui com uma certa recorrência currículos também de profissionais com 60, Uhum, 65, 71, 72 anos de idade, uhum, querendo retornar para o mercado de trabalho aí e precisando, né? Não é querendo, é porque de fato precisa. Então, hoje, sim, se a gente pega supermercados, por exemplo, a gente tem ali muito cabeça branca nos caixas. Isso verdade. é uma realidade hoje, né? Isso é facilmente, isso é muito perceptível. Então, como que esse conflito é quando você pega uma pessoa, né, Carol, que tem hoje 60, 70 anos trabalhando com uma de 16, 18, a gente está falando da diferença aí de 5, 6 décadas, né? Então, Uhum. realmente tem comportamentos, tem habilidades diferentes, tem visão também do processo de trabalho totalmente diferente, porque são épocas muito distintas também, né? Sim. Então, como é que esse conflito aí, de gerações, ele interfere nesses ruídos? Ou, numa outra ponta, Carol, não tem nada a ver. Acho que as gerações elas conseguem sobreviver e tem algumas outras causas que geram mais Uhum. ruídos que simplesmente essa convivência aí de jovens com profissionais mais experientes. Na verdade, Roberto, eu observo hoje no mercado que essas diferenças são as principais causadoras de ruídos de comunicação, né? Principalmente É, porque justamente porque essas gerações diferentes, elas têm códigos sociais diferentes. Então, sim. eles têm valores em relação à comunicação também diferentes. Então, até você trouxe o exemplo aqui do Baby Boomers, a geração X também. Eles são muito mais apegados à questão da estruturação, né, da mensagem, da linguagem. Então, você vai observar que o e-mail deles vai ser mais estruturado, que eles têm um cuidado ou uma visão um pouco mais rígida em relação à hierarquia,
Sim. né, o cumprimento de ordens, né, de não se discutir, entre aspas, aqui, ordens, coisas do tipo. A nossa geração, que X um pouco também, mas muito da Y também, muito no sentido, já veio o quê? Na agilidade, naquela comunicação ágil, do WhatsApp, do áudio, do ouvir no 1,5, no 2x, né, Aham. de ter uma mensagem mais direta, mais praticidade ali, mais direto ao ponto. E a gente está convivendo agora no mercado de trabalho com essa geração Z que já traz muito essa questão do eu ter uma mensagem que realmente demonstre o que eu estou sentindo, mas preocupada com que minha qualidade de vida, né, que eu tenha realmente uma transparência emocional, coisa que na Aham. nossa geração, geração Y, geração X, a gente tem muito menos, a gente está muito mais ali na objetividade do Sim. que na emoção, né, na forma de se Aham. comunicar. Então, o que, que acontece? Esses estilos de comunicação vão conflitar. Né? E qual que Sim. é o problema, né, nas empresas aqui? Porque o papel da empresa é justamente ser o intérprete, o tradutor Aham. desses estilos todos. Então, a empresa realmente tem que ter essa sabedoria, tem que ter equipe, né, qualificada para isso, de entender esses diferentes cenários, diferentes códigos sociais que estão inseridos no seu contexto corporativo, representados ali por essas gerações diferentes, e traduzir a sua linguagem, a sua comunicação de forma que todos entendam da mesma forma, Sim. né? Diminuir de fato a possibilidade de ter esses ruídos. E aí vai ter que ter realmente esse cuidado na empresa com o seu tom, com a sua linguagem, com os termos, com o timing, em que momento que eu vou falar o quê, que momento que eu vou me posicionar, se tem algum momento que eu devo me calar, ou em todos eles eu preciso de fato estar comunicando com os meus colaboradores e passando essa mesma visão para as lideranças absorverem esse conhecimento, essa técnica e Aham. conseguirem reproduzir para conseguirem lidar com diferentes gerações que estiverem na sua equipe, por exemplo. Porque Sim, sim. acontece muito, justamente por aqueles aspectos emocionais todos que nós trouxemos, se a gente tiver numa mesma equipe, um baby boomer, uma geração X, um Y e um Z, cada um vai interpretar essa mensagem de uma forma. Talvez o Sim. baby boomer vai falar, vai entrar aqui, sair aqui, não vai se sentir nada, e vai só executar e pronto. Talvez a geração X e Y vai executar, mas com um pouco de insegurança, com um pouco de receio, enquanto eventualmente a Z vai se revoltar e vai achar um absurdo, talvez o tom que você utilizou. Eu estou dando esse exemplo mais extremo, porque a gente percebe realmente essa questão um pouco mais de preocupação emocional né, ligada a essa geração do que a gente observava nas gerações anteriores. E foi uma Sim. mesma mensagem para todo mundo. Mesma mensagem. E assim, É, né, né? Carol, eu acho que a gente tem que ter o entendimento de que não há nada de errado com geração nenhuma, né? Então, assim, não é Uhum, legal exato. uma geração culpar a outra, que a outra é mais experiente, mas que não sabe muito de tecnologia, né? E essa que sabe de tecnologia também tem que entender que essa interface, né, de gerações, ela só tem a agregar. Então, eu acho que tem que ter muito também, assim, muita resiliência, né? A gente ter esse entendimento Tem de um que tem as passo, né, limitações mesmo. para lidar. A gente, né, Carol, a gente aí na faixa de 40, 50 anos, 35 anos, você não pode comparar com um jovem que está com 18 anos hoje, que é muito mais tecnológico. Claro, Então, a agilidade dele é natural que seja maior mesmo, a gente se esforça muito para chegar ali na metade da agilidade deles, né? Mas talvez uma questão de relacionamento, uma questão que a gente vai ter mais resiliência para lidar ali, ele não tem, e a gente pode e devemos até, né, ter um papel social nosso também, a gente passar isso para ele. a Né? ideia é Então, então a esse gente é consiga conviver em harmonia, né, conviver em enquanto harmonia. sociedade, porque o ambiente corporativo nada mais é do que uma representação, né, da sociedade. Sim, Então, realmente a gente ter esse cuidado, esse discernimento de justamente isso. Só somos diferentes, ninguém está certo e está errado. A gente está vivendo momentos históricos diferentes. Então, é com natural toda que tenhamos certeza. valores diferentes, conhecimentos diferentes, e a gente precisa, e a empresa tem que ter essa sabedoria de unir, né, essas diferenças para que elas se complementem e não que Sim, elas virem conflitos, né? sim, com Esse é o X certeza. da questão. Sem dúvida. Carol, então deixa eu só dar um breakzinho aqui. Nós estamos até caminhando para o final, já está faltando 10 Sim. minutinhos.
Só que aí, pessoal, eu vou pedir para vocês que realmente mandem coraçãozinho, disparem aviãozinho, porque nós vamos entrar aqui em uma enquete que a gente fez. Nós fizemos essa enquete pelo LinkedIn. Foi pelo LinkedIn, pelo perfil da Compliance Simplificado, se eu não me engano, não foi, Carol? Perfil do Exatamente, no LinkedIn, LinkedIn, no meu justamente. pessoal, na verdade, né? Que eu abordo os termos do compliance simplificado e do compliance lover na minha página no LinkedIn, que é Caroline Pinheiro. Isso, justamente foi no seu perfil, na verdade, né? De Isso, Caroline, o perfil é Caroline Pinheiro. Só exato. antes de avançar aqui, o Newton trazendo para a gente, ó, que o relacionamento é a base de sucesso pessoal e profissional em qualquer empresa, qualquer relação, com toda certeza, meu amigo Newton. Então, é o seguinte, vou trazer para vocês aqui, eu vou tomar liberdade, tá, Carol, de ler aqui, porque a enquete nossa ela foi muito direta ao ponto mesmo do que a Sim. gente queria, né? Entender primeiro da nossa audiência e o que tinha mais relevância para a gente trazer para o nosso workshop, que já vai ser no início de dezembro. Então, estão todos convidados para participar com a gente. A gente vai aprofundar muito no que a gente viu na live passada, no dia 13 de novembro. A gente vai trazer aspectos também que a gente trouxe aqui hoje de comportamento, de relacionamento. É, e esperamos que todos vocês também aí convidem amigos, né, para participarem conosco, porque vai ser muito rico. A Carol tem a manha, então assim, eu garanto, viu, gente? Então, vou trazer para vocês aqui. A gente fez uma enquetezinha lá no LinkedIn. A gente trouxe 4 temas, né, para essa enquete. Só que a enquetezinha ela é curtinha, né? O campo que tem lá, a gente coloca só a expressão mesmo, chave que a gente quer pesquisar. Gostaria muito de estar transmitindo a tela aqui para vocês, mas eu vou tomar liberdade de ler. Comunicação estratégica, então, a gente trouxe os conceitos de comunicação estratégica, prevenção e combate ao assédio, custo da cultura corporativa e saúde mental nas organizações. Então, depois a gente fez uma enquetezinha com esses temas. Comunicação estratégica, o que a gente considerou? Entendimento e prática da ética, fortalecendo a cultura de integridade, adequação e efetividade na abordagem de temas comportamentais. Esse foi o primeiro tema que a gente trouxe para ser votado. O segundo, prevenção e combate ao assédio, identificação da causa raiz, criação de ambiente seguro e respeitoso, implementação de políticas e ações claras e educativas. Terceira opção de votação, custo da cultura corporativa, fortalecimento da reputação da organização, como estratégia de sustentabilidade, posicionamento e valor no mercado. E a última foi saúde mental nas organizações, atualização normativa, impacto na produtividade, qualidade de vida e bem-estar no trabalho. Então, ô Carol, não combinei isso aqui com você, mas eu quero até perguntar para a turma aqui, ó, qual desses temas aqui, vamos colocar de 1 a 4, que vocês consideram mais importante, porque eu vou fazer a comparação, Carol, com a nossa enquete aqui, Vamos ver se o para resultado saber. vai ser parecido. Vamos ver se vai ser parecido, hein, Carol? Realmente não estava combinado isso, não. Mas vamos lá, ó. Número 1, então, vai ser comunicação estratégica, tá? O número 2, prevenção e combate ao assédio. O número 3, custo da cultura corporativa. E o número 4, saúde mental nas organizações. Vou repetir, então. Vamos lá, ó. Número 1, comunicação estratégica. Número 2, prevenção e combate ao assédio. Aí vocês votem aqui, por favor, tá? Número 1, número 2, número 3. Número 3, custo da cultura corporativa. Já está chegando aqui, ó. O Fabiano Bin já colocou 2, prevenção e combate ao assédio. Excelente. E o número 4, saúde mental nas organizações. Então, 1, 2, 3 e 4. Número 4, então, ó, já está tendo aqui número 4 também. Assédios, a mamãe aqui não deixa de participar, viu, Carol? Que Sempre está ótimo. com a gente aí. Então, olha, 1, comunicação estratégica. 2, prevenção e combate ao assédio. Número 3, custo da cultura corporativa. E o número 4, saúde mental nas organizações. A Giovana aqui trouxe para a gente também número 1. Ó, por enquanto está dando número 1, número 2, número 4. O Newton, saúde mental nas organizações. Excelente, Newton. NR1 aí cortando a alta. O Newton é Exatamente. engenheiro de segurança do trabalho, Ah, então então já está por dentro do tema. tá por dentro do tema. Esse tema foi muito bem votado aqui, tá, Nilton? Então, ó, por enquanto a gente tem aqui 2, número 4, hein? Olha que legal. Então, vamos só passar aqui para cima. Vou trazer para vocês, pessoal, já que isso vai ser
o tema, né, que foi escolhido tanto na enquete quanto a turma está votando aqui com a gente. Em primeiro lugar, a gente ficou aqui então com comunicação estratégica, a gente ficou com 34% de votação, né, Carol, de Foi. comunicação estratégica. O segundo foi o custo da cultura corporativa, mas ficou bem empatadinho aqui com a saúde mental das organizações. Eu acho até, Carol, que a gente vai ter que fazer essas abordagens também no nosso workshop aí, nós vamos ter que dar essas pinceladas, porque a comunicação estratégica, afinal, ela abrange tudo, né, Carol? De Exatamente o que eu ia falar. comunicação, de efetividade. Então, nós vamos falar um pouquinho aqui de cada, mas é claro que a ênfase do nosso workshop vai ser em comunicação estratégica, porque a gente vai conseguir cercar isso tudo aqui. Então, o custo da cultura corporativa ficou com 24%, e a saúde mental nas organizações com 23% e prevenção e combate ao assédio ficou com 19%. Então, Carol, nessa perspectiva, tendo em vista que a comunicação estratégica foi muito bem votada, tanto na enquete, a saúde mental nas organizações foi muito bem votada também, porque se a gente junta saúde mental e custo da cultura corporativa, nós ficamos aqui com 47%. Então, não Uhum. tem como abordar. A gente está falando de 50% das votações trouxeram essa perspectiva aqui de cultura corporativa e também da saúde mental nas organizações. Fala para a gente um pouquinho, então, Carol, sobre a cultura mesmo, né, dessa comunicação estratégica que a empresa tem. O que as empresas podem fazer, então, Carol, na prática, né? Já que a gente tratou de comportamentos tóxicos na primeira live, a gente tratou hoje também aqui desse ruído, né, na comunicação, nas mensagens. Então, o que na prática a empresa ela Uhum. pode fazer para reduzir esses ruídos e melhorar a comunicação ali dos colaboradores no dia a dia? E aí a gente já entra um pouquinho na questão da comunicação estratégica, mas não fala muito não, tá, Carol? Pode Vamos, deixar. vamos deixar para o workshop. Não, é ótimo. Gente, até é bom que as pessoas também saibam que, por mais que a gente tenha feito a enquete ali só para saber qual seria o enfoque principal, mas não tem como a gente falar nenhum dos 4 temas sem falar de comunicação. Sim, Porque, como a gente tem, né, falado desde a semana passada, a causa raiz da maioria das questões, né, comportamentais que causam muitas vezes esses problemas de saúde mental no ambiente de trabalho por conta de ruídos na comunicação. Então, se a gente cuida da comunicação para que ela seja realmente efetiva e estratégica, a gente vai diminuir a prática de situações de assédio, a gente vai cuidar para que essa cultura ela seja realmente mais baseada na confiança, isso gera um valor para o mercado, e a gente vai cuidar da saúde mental dos colaboradores. Então, eu acho que o pessoal, no final das contas, quando votou, não tinha essa percepção que eu faço questão de verdade. trazer para todo mundo aqui. Então, todos os temas serão abordados no workshop, porque todos vão perpassam, né, de alguma forma, pela comunicação estratégica. Então, todo mundo vai ser agraciado de alguma forma aqui. Quando a gente trouxer os temas no workshop, vão ser 2 dias, né, de evento, a gente vai ter 4 horas para poder falar sobre isso, então por isso vai ser possível a gente abranger bastante conteúdo e trazer todas essas dores, que são dores realmente que a gente observa aí no cenário das organizações, então a gente vai fazer questão de falar um pouquinho de cada uma delas nessa perspectiva da comunicação, né? Joia. Ô, Carol, antes de você avançar aqui na resposta, né, do que a empresa realmente pode fazer na prática aí, Uhum. para reduzir esses ruídos e melhorar a comunicação como um todo, né, no dia a dia, nessa visão interna dos colaboradores e também numa percepção externa, que a gente fala de investidores, a gente fala de novos negócios, né, quando a empresa ela Sim. realmente está muito bem posicionada no mercado. Só dar um spoiler para a turma aqui, tá, Carol? A gente já está aí com a data definida, vai ser na primeira quinzena de dezembro. Então, o workshop nosso ele vai acontecer na primeira quinzena de dezembro, se Deus quiser. Estão todos convidados. Podem mandar um direct aqui para a Plug, podem mandar um direct também para a Carol, né, no Compliance Simplificado, no Compliance Lovers, que é o outro perfil dela. No perfil também Caroline Pinheiro no LinkedIn, ou então Carol P no Instagram, não é isso, Carol? RP, Carol RP no Instagram. Carol RP no Instagram, excelente. Então, Carol, para a gente finalizar aqui, né, traz para a gente essa questão, né, do posicionamento. A gente falou muito aqui desde o início, né, que tem que ter uma postura ativa da empresa, Uhum. tem que ter uma postura ativa dos líderes quando detectam
qualquer situação ali que está no descompasso, né, vamos dizer assim, do senso médio de entendimento de qualquer um ou da normalidade que a gente espera para uma boa convivência, para um bom convívio, né, da equipe, desenvolvimento da equipe ali. Então, Uhum. traz para a gente o que a empresa, aí, de fato, ela pode fazer para mitigar isso aí no dia a dia. Não, vamos lá, gente. Então, a gente falou de tantos impactos, de tantos problemas, agora a gente tem que, né, trazer alguma solução para as empresas, né? Elas estão achando só que está tudo perdido, então, É e isso não. aí. Né? Com um trabalho muito bem feito, é Verdade. possível a gente reverter, né, esse contexto, essa situação. E para isso eu brinco que eu tenho alguns pilares anti-ruídos, digamos assim, que é a teoria Boa. dos 4 Cs. Né? O primeiro C que é a clareza, o segundo C é a coerência, o terceiro C é o contexto, e o quarto C é o cuidado. Né? A gente Olha, começando pelo primeiro legal. C aqui para esses pilares anti-ruídos, que é a clareza. Né? Então, a empresa ela precisa ter clareza na sua comunicação. Quando a gente fala de clareza, é que a empresa precisa falar muito, mas ela precisa falar de uma forma objetiva e que ela seja compreensível. Ela não Sim, pode dar margem para ambiguidade, para as pessoas ficarem adivinhando, supondo o que a empresa está querendo dizer. E desse jeito, ela sendo muito clara e objetiva, ela vai reduzir a ansiedade dos colaboradores e ela vai dominar o discurso. Ela precisa ter domínio do discurso, ela tem que ter propriedade da mensagem para evitar e diminuir esses ruídos na interpretação. Né? Então, o primeiro C aqui de clareza, a gente precisa garantir isso, a empresa tem que ficar atenta a isso. O segundo C, que é o quê? A coerência. Então, o que a gente está batendo na tecla aí desde semana passada. Tem que ter um alinhamento, uma coerência entre o que é praticado e o que é falado. Se a gente não tiver coerência entre o que é dito e o que a gente vivencia na prática, realmente fica difícil a gente sustentar a confiança na empresa. Né? E sem confiança, a gente coloca, né, tudo a perder em relação à cultura, em relação à saúde mental, em relação a desempenho e resultados, consequentemente. Então, primeiro, a gente precisa ter clareza, segundo, a gente precisa ter coerência. O terceiro, gente, é o contexto. Né? Eu até expliquei para vocês, quando a gente estava falando ali sobre os erros da liderança, né? Que a gente precisa falar o quê? O porquê das coisas. Tem que ser realmente preocupar com esse contexto, com a transparência para os seus colaboradores, porque eles precisam saber do porquê que está acontecendo e o porquê, né, daquilo, o porquê daquele posicionamento, o porquê daquele direcionamento, justamente para a gente não correr o risco, se não tem essa justificativa, esse contexto, a gente vai cair naquela questão da suposição, do sim. achismo. E a partir do momento que a gente justifica, que a gente esclarece o contexto, aquela mensagem vai passar a ser o quê? Uma direção. A gente sai do cenário de suposição e vai para o cenário de direção. Então, se a empresa tiver clareza, se ela tiver coerência e se ela tiver contexto, já está no caminho certo ali para que a sua comunicação seja estratégica e mais efetiva. E por fim, mas não menos importante, o último C, gente, é de cuidado. Então, como é que a empresa vai ter cuidado na sua comunicação? E quando a gente fala em cuidado, a gente não está falando de ser uma mensagem suave, uma mensagem fofa, não é isso. Né? A gente precisa se preocupar com responsabilidade emocional. É o tom da mensagem, é os termos que você vai usar na mensagem, né? Que é um comunicar que seja firme, mas que não vai causar realmente ali nenhum tipo de sofrimento, não vai ferir aquela outra pessoa, que ela vai ser um tom direto, mas que não vai assustar o colaborador, e que ele vai ser claro, objetivo, mas sem humilhar ninguém. Então, você tem que ter muita cautela, muito cuidado nos termos a ser utilizado e no tom que você vai utilizar na sua comunicação. Principalmente se for uma comunicação falada, o tom, literalmente mesmo, o tom da voz dessa pessoa que vai ser realmente o porta-voz da empresa vai influenciar em como as pessoas vão interpretar, até porque, como a gente diz, o cérebro de imediato vai prestar atenção no seu tom. Se o tom já for inicialmente mais agressivo, mais impositivo, já vai criar ali um sinal de alerta. Agora, se for um tom suave, mais amistoso, opa, estamos seguros, estamos tranquilos, a gente pode, então, compreender melhor essa mensagem aqui. Vamos parar para ouvir o conteúdo dessa mensagem. Então, a gente precisa ter esse cuidado na hora de transmitir a nossa mensagem. E pode parecer que são 4 pilares simples ou até muito óbvios, assim, né? É muito óbvio a gente falar nesse sentido, mas como eu sempre brinco, né, nos meus treinamentos, o óbvio precisa ser dito. Precisa ser dito o tempo todo. Verdade, Carol, é E verdade. repetido
quantas vezes forem necessárias, mas que quando essa ausência desses pilares entra no looping ali do dia a dia, vai ter um impacto no clima, na performance, na cultura, mas a gente parar para observar esses 4 Cs aí, né? Essa teoria aí que eu criei dos 4 Cs para a comunicação, te garanto que ela vai ser mais estratégica, mais assertiva, mais efetiva, vai fazer toda a diferença aí para a sua equipe, para a sua liderança e para os seus resultados. Ô, Carol, isso também não estava combinado, mas para facilitar a assimilação de todos aqui, vamos lá. Você criou a teoria aí que são os 4 Cs, É né? isso. Eu curto esses desafios assim de momento, tá, Carol? Vamos, vamos lá, Então estou vamos lá, pronta. ó. Eu vou começar aqui, tá, Carol? Eu vou falar aqui, ó. Eu vou falar a palavra que você trouxe aqui das suas teorias, dos 4 Cs. Então, a clareza. A clareza eu vou falar transparência. As demais você fala só para fixar na mente aqui dos ouvintes mesmo, para que a gente Aham. aprenda mais com você, tá, Carol? Tá bom. Então vamos lá, ó. Você pode falar 2 ou 3 palavras aí que vão reverter em tudo que você falou aqui de uma forma bem sintética mesmo. Então, clareza, transparência, coerência, cara. Eu acho que tem que ser comportamento adequado, prática. Comportamento adequado, prática. Contexto, cara. Justificativa, o porquê. Tá vendo que legal? Justificativo, o porquê, ficou claro, top de linha. Cuidado. Sensibilidade, responsabilidade emocional. Olha que top, Carol. Quem sabe faz ao vivo, meu povo. Bom demais, viu? Bom demais. Então, assim, Carol, acho que isso que é o que a gente vai trazer, né, no nosso workshop, de uma pegada bem prática, para que Exato. fique claro para as empresas, que fique claro para aqueles líderes que vão ser o nosso público-alvo, né? Líderes, profissionais de RH, gestores, proprietários de empresas, porque a gente vai trazer todo esse contexto mesmo, Uhum. não só Profissionais de compliance, meus colegas. profissionais de compliance, com toda certeza, não vai ser uma situação muito voltada ali só para nomenclatura, não, porque muitas das vezes Não, fica confuso para o mercado. Mas o que é compliance? Eu não tenho nem um código de conduta na empresa, eu não tenho nem um organograma bem definido, eu vou tratar de compliance. Tem que tratar a todo momento, né? Porque isso você gera clima para a empresa, como você trouxe, Carol, gera cuidado, gera contextualização, transparência, clareza nas diretrizes, né? Que não seja só top-down, mas que venha realmente no alinhamento com é, com todos os cenários ali da empresa, né? Com todas as áreas da empresa, com as posições da empresa. Então, isso é muito importante. é verdade. Então, fica aí o convite mais uma vez, tá, pessoal? É só nos acompanhar. A gente vai ter uns sorteiozinhos também lá no workshop, para quem se inscrever Isso. no workshop, os primeiros lá que se inscreverem. Como é que é o nome do seu livro, Carol? Na verdade, é dentro, né, do Você vai, livro Democratizando, que eu você foi realmente escrevi um coautora. artigo, né, Você foi sobre coautora. mentes saudáveis, né, o ambiente ali realmente ético, né, o impacto Legal. disso também, da participação do compliance da governança para a gente gerar um ambiente mais sadio. Então, o artigo fala muito disso. Então, tudo a ver com o que a gente está falando, né? E todo mundo que estava aí querendo falar um pouquinho mais sobre saúde mental vai ter a oportunidade de ler um artigo sobre esse tema dentro de um livro que eu tive a oportunidade de participar com o time da Democratizando. E eu vou presentear os primeiros inscritos aí no nosso workshop com este livro. E em breve a gente vai colocar maiores informações, link para vocês poderem se inscrever, maiores detalhes ali sobre o conteúdo, né, que está previsto para a gente abordar nesses 2 dias de workshop, vai ter certificado de participação, vai ter material para vocês acompanharem e ficarem como referência aí também para o dia a dia, vai ter muito bate-papo, muita interação, que é esse é o objetivo principal, então vai ser muito bacana, a gente está preparando com muito carinho. Isso mesmo, e nós estamos em ritmo de black, né, Carol? Então, assim, o preço também vai ser muito acessível, tá, gente? É Com realmente certeza. para a gente democratizar mesmo esse conhecimento, democratizar essas boas práticas nas empresas, porque assim a gente torna as pessoas mentalmente mais saudáveis, né? E a gente também contribui com boas regras de conduta, de comportamentos nas empresas, exercendo também esse papel social na comunidade e nas empresas. Carol, muito obrigado, tá? Mais uma Eu que vez. agradeço, querido, muito obrigada. Se não fosse ter o workshop, eu queria ficar fazendo live com você aqui toda quinta-feira, tá? Seria um prazer também, por que não? Estou à disposição. Falar, você já viu que eu adoro, né? Então não dá asa para a cobra, não, que a gente vai embora. Tá certo, é isso aí, Carol. Mas assim, a gente vai entregar todo esse conteúdo, a gente vai ter oportunidade no workshop, né, para
desenvolver isso mais. Se Deus quiser, a gente estará juntos aí em dezembro, sem sombra de dúvidas. Excelente. Pessoal, muito obrigado pela participação. O Nilton agradecendo aqui, parabéns por todas as experiências repassadas. As Obrigada pela empresas presença, agradecem. pela Obrigado. participação, foi ótimo. Maravilha, sucesso aí, o Fabiano Bi também trazendo sucesso aí, parabéns. Obrigado, Obrigada. pessoal. Tenha uma ótima noite, tá? A gente ficou muito feliz, mas muito feliz mesmo pela participação suas aqui na quinta-feira de Em feriado. pleno feriado, a gente está com muito ibope mesmo, muito prestígio. Fiquei feliz É, também. cara, que legal, muito bom, obrigado demais. O seu perfil, né, Carol, a gente pode deixar aí, @compliance simplificado, né? E o nosso Compliance aqui, underline simplificado ou @compliance lover aqui no Instagram. joia, maravilha. Pessoal, muito obrigado, Giovana, pela participação, batendo palminha aí. Fiquem com Deus, boa noite. E se Deus quiser, até no início de dezembro, com o nosso workshop aí, nós vamos É trazer isso. muitas novidades para vocês. Um abraço, fiquem com Deus, Até boa noite, breve. pessoal. Obrigado, Até Carol. mais. Tchau, tchau. Valeu, tchau, Obrigada. Boa tchau. noite. Tchau, Até tchau. mais. Boa noite.